Estou muito apegada ao meu ex. O que eu faço? Vamos falar de algo muito importante nessa aula, que é apego, mas muito mais importante, desapego. E o que de fato isso significa? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje eu quero falar desse tema, não é? E na verdade, veja, eu até gostei dessa pergunta, porque ela, em tese, até parece um tema simples, mas primeiro que é um tema que acomete a maioria de vocês. Segundo, que toca numa esfera da vida que é muito importante, né? Que é justamente essa questão do apego. E essa questão do apego, tá? Na verdade, ela destrói o seu presente, destrói o seu futuro, beleza? E de fato, te mantém, te coloca num modo de levar a vida absolutamente precário, absolutamente desesperançoso, não é? E muito pelo contrário, desapego não é uma atitude de desleixo, não é uma atitude de deixa a vida me levar, né? É muito mais uma atitude de comprometimento, tá? Bom, se você já gostou dessa introdução e gostou do tema, então faça o seguinte, já se inscreva no canal, já curta esse vídeo. Primeiro, por você. Por quê? Porque o YouTube avisa você quando tem conteúdo novo por aqui, certo? Segundo, poxa, por nós, para prestigiar o nosso trabalho e para que cada vez mais eu grave aulas aqui para vocês gratuitas, certo? Então já faça essa inscrição e o like. Se você não gostar depois, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos lá. Bom, então é o seguinte, vamos falar então primeiro de apego, não é? Vamos lá. Essa questão, essa dúvida que me trazem, né? Então, eu estou muito apegado ao que eu vivi com meu ex, ao meu ex, enfim, né? Em grande medida, eu quero que vocês primeiro entendam o que de fato está acontecendo na vida de vocês quando esta frase é dita. Ou, pior ainda, digamos assim, né? Quando você se instala nessa realidade de desapego, né? Tanto que uma outra pergunta que eu recebi é de uma pessoa que terminou, foi ela que terminou. Então assim, veja, vamos lá. Quantos de vocês, por exemplo, já não terminaram e, sei lá, porque não aguentavam mais, porque não gostavam mais da pessoa, porque não queriam mais viver aquela realidade, porque perceberam alguma coisa, ou porque provavelmente você descobriu que o seu plano com aquela pessoa, o seu objetivo pessoal, digamos assim, não estava conectado com o da pessoa, formar família, casar, ter filho e tudo mais, né? Ou o contrário, assim vai, né? E aí a gente entra então depois numa esfera, né? Uma esfera que nos amedronta, tanto que é por isso que muitas vezes a gente se submete a relacionamentos abusivos, né? Que é o desconhecido. Ou seja, então a gente ficou por muito tempo com aquela pessoa e agora estamos numa outra realidade, não é? Digamos assim, ou numa outra instalação, melhor dizendo, não é? Que nos conecta ao medo do desconhecido. Por quê? Porque eu não sei mais o que fazer. Então eu acordava, eu tinha aquela rotina, eu já lidava com aquela pessoa, não é? Então, em grande medida, surge esse sentimento de estar perdido, de vazio, de uma vontade de estar com outra pessoa de novo, de voltar, de dúvida, de será que eu errei, e por aí vai, não é? Só que vamos lá, se você investigar bem, tá bom? A partir até do que eu já estou descrevendo para vocês, porque em grande medida, nem isso é colocado em questão. Você só pega e fala, ai meu Deus, eu tô com tanta saudade da pessoa, cede, manda mensagem, volta, e fica naquele ciclo de termina, volta, né? Termina, volta e tal. E aí, em grande medida, você já primeiro esquece tudo isso. Esquece que talvez foi você que terminou. Esquece que talvez você, mais uma vez, não tenha a menor esperança de continuação com aquela pessoa, né? Mas o vazio, ele é tão insuportável, o medo do desconhecido é tão grande, que eu vou lá e me agarro, né? Aquela história, não é? Veja, não é nem aquela pessoa, não é? É aquela história, porque se você for ver, né? Você não está sentindo falta exatamente daquela pessoa em si, não é? Você só está, como eu disse aqui, apegado a uma experiência, apegado a algo que você viveu, não é? Mas que, veja, por não estar mais presente, parece que te faz falta, não é? Então olha só, isso é muito importante. Por não estar presente, parece que te faz falta, mas quando você está presente naquilo, você percebe que na verdade é insuportável estar naquela situação. Não é? Então é mais ou menos aí que nós estamos olhando. Então, em grande medida, se você puder analogicamente colocar uma figura na tua cabeça, né, seria a ideia da criança que se perde no mercado do pai. Né? Então ela se perde, ela fica desesperada e ela volta e se agarra ao pai. Certo? Veja, ela se agarra ao pai. Ela tá errada em fazer isso? É lógico que não, né? Mas o ponto, até porque é uma criança, pelo amor de Deus, eu só quero que você pense nessa figura, tá bom? Só que veja, para que aquela criança viva, ela precisa ir se desapegando do seu pai e ganhando substância na realidade para que ela viva uma vida que de fato vale a pena ser vivida, não é? Ou seja, para que ela não seja, por exemplo, um adulto de 40 anos que ainda está morando na casa dos pais, não trabalha, não faz nada, né? Que qualquer um acharia estranho, para dizer o mínimo,
né? Por mais que hoje, infelizmente, parece que há uma grande normalização disso, né? Mas bom, dado isso, então, o ponto fundamental é o seguinte: você primeiro precisa cravar isso. Eu estou apegada àquela história, àquela realidade, enfim, né? Como você queira colocar, em grande medida, muito mais porque eu, apegado àquela história, não consigo mais olhar para o meu presente, não é? De uma forma esperançosa. E aí a gente entra na chave para este dilema, digamos assim. O apego a qualquer coisa, tá? Ele mata a esperança. Ele, na verdade, cospe na cara da esperança. Ele, assim, desacredita, joga longe, sei lá, a forma como você quiser se referir a isso. Porque, vejam, o que é o apego, se não o medo de que eu nunca mais tenha aquilo novamente, né? O que é, então, o apego, por exemplo, ao meu violão que está aqui na minha frente, ou a qualquer bem material, ou a qualquer pessoa, se não o quê? A minha incapacidade, não é? De ter aquilo novamente, de viver aquilo novamente, né? Então, veja, então, dado isso, quando eu me apego a algo, tá? Eu imediatamente, como eu disse, estraçalho o meu presente, porque primeiro, eu a partir do momento que eu me apego e não estou vivendo aquilo, eu estou olhando para o meu presente sempre projetando uma ausência e nunca uma presença. Vamos lá, eu só projeto no meu presente a ausência do meu apego passado. Eu não projeto, e na verdade nem ao que projetar, eu não observo a presença de uma série de coisas, de pessoas que estão ali, de novas conquistas, de novas histórias, de novas possibilidades, tá certo? E que sim vão se entranhar em presenças e projeções futuras, que é justamente a esperança. Ou seja, o que é a esperança? A esperança é, de fato, o esperar. Veja, não é nem ter aquilo especificamente novamente, não é? Mas é viver uma nova história, uma história melhor, ter algo melhor, viver algo melhor, ter mais maturidade, assim vai, né? Posso projetar de N formas aqui, né? Então, em grande medida, o que acontece com a gente é que quando a gente se apega e se prende ao passado, a gente mata a esperança do futuro, a gente mata a observação do presente, certo? Mais uma vez, por uma projeção de um vazio. Agora, se eu refletir minimamente, tá, sobre ao que eu de fato estou apegado, eu vou ver que eu não tenho nem muito valor em relação àquilo. Como eu estou te falando, por exemplo, se você voltasse com seu ex, tá, é improvável que você viva uma coisa diferente da que você viveu até então. Por uma série de questões que eu não vou trazer aqui agora. Na verdade, até, se você quiser olhar com muito mais amplitude que eu estou dizendo, eu já fiz esse convite, faz de novo. Assista a aula que, por enquanto, está gratuita do Portal Poder Social, onde eu analiso diversas áreas da vida e que vai te dar muito mais substância para você fazer essa análise. Eu vou deixar o link aqui na descrição e, por enquanto, vocês podem se cadastrar e receber gratuitamente o acesso a esta aula, certo? Que é a aula Aprenda a Ser uma Pessoa Madura e Atraente, ou seja, desenvolvendo a sua personalidade para que você observe mais dessa projeção, como eu disse aqui, futura e, claro, dessa observação de presença, tá bom? Então, veja, a partir do momento que eu, por justamente estar apegado, não consigo trazer substância para nada no meu presente, é óbvio que eu vou me amedrontar exatamente como aquela criança perdida no supermercado. Ou seja, a criança, o que acontece? Ela olha para a realidade, ela não vê ninguém que possa dar proteção para ela. Ela corre, chora, grita desesperada até que ela encontre um porto seguro. Não é verdade? Então, veja, é mais ou menos assim que você está agindo. O problema é o seguinte, você não é uma criança, você é uma pessoa adulta. Se a partir do momento que você vive algo difícil, tá bom? Você perde a esperança totalmente no seu futuro. E o que é pior, fica remoendo e apegado ao que você viveu no passado, o que vai acontecer a única coisa que pode acontecer aí, tá certo? É você cada vez mais se infantilizar, usando a nossa imagem, beleza? E esvaziar o seu presente e o seu futuro, que é a única coisa que importa. Porque o seu passado, ele já foi, beleza? Agora, claro, veja, eu não tô dizendo aqui, isso é muito importante, que o desapego, então, é deixa a vida me levar, um descompromisso, ou qualquer coisa assim. Eu não estou dizendo isso mesmo, tá bom? Mas o que eu quero colocar para vocês é, primeiro, a análise do verdadeiro apego que você tem. Ou seja, primeiro, aliás, vamos lá, primeiro, se é apego, é improvável que você mereça, ou que você deva desejar, perdão, né, ter aquilo novamente. Por quê? Porque, veja, quando eu amo algo, eu não me apego especificamente àquele algo. Por exemplo, um pai que ama o filho,
Ele não se apega ao filho. Veja, por quê? Não que ele não queira que o filho viva ou que esteja com ele, pelo amor de Deus, é óbvio que o amar, na verdade, é justamente o amor, ele está ligado muito a querer eternizar aquela pessoa. Né? Mas enfim, esse é um outro aspecto que. Né? Agora, o ponto é, se eu me apego, por exemplo, quando você vê um pai apegado ao filho, o que ele quer? Ele quer que o filho viva a história que ele quer, ele quer que o filho fique dentro da casa dele, ele quer que, né? Ele quer controlar as ações do filho. Geralmente, então, o apego está muito ligado a isso. Tanto que quando você se apega ao seu passado, você não está apegado, mais uma vez, ao que você especificamente viveu. Você está muito mais apegado ao que você gostaria de viver. Percebe? Só que veja, quando eu pego e me apego ao passado e fico olhando para ele constantemente, né, eu anulo a possibilidade de fato, no presente, construir, começar a olhar uma história que faça sentido e que, de fato, me dê a esperança de viver algo que vale a pena no futuro. Então, quando eu amo o que está acontecendo, eu me comprometo, mais uma vez, primeiro, com o meu desenvolvimento, com a minha personalidade, com a minha história, algo que eu me aprofundo muito nesta aula que eu mencionei agora, então já clique, já acesse. Aliás, espera, né? Claro, terminar o vídeo e depois você acessa, tá bom? Mas em grande medida, o que eu quero que vocês entendam é justamente esta dinâmica de que quando eu olho para trás e percebo que, na verdade, o que eu estou vivendo é apego, medo do desconhecido e uma série de coisas, não é? Isso, vamos lá, para a minha história e para o que eu gostaria de fato viver, que exige uma certa reflexão, uma certa análise, não é? Vai, na verdade, muito mais me mostrar, como eu disse aqui, o que eu não gostaria de viver se eu ficar olhando para esse passado apegado, beleza? E em grande medida vai inutilizar o meu presente para que assim eu, infelizmente, não consiga enxergar esperança no meu futuro. Por quê? Porque, mais uma vez, eu só estou olhando de forma apegada, querendo que o meu passado inunde o meu futuro. Perdão, o meu presente. O que é impossível. Não é? Mas, a partir do momento que eu, com calma, com tranquilidade, noto, e isso pode te causar tristeza momentaneamente, pode te causar sofrimento momentaneamente, mas a partir do momento que eu consigo ter um olhar maduro, entendendo a vida em si, porque veja, em grande medida, até esse apego exagerado, essa geração fraca que vivemos e por aí vai, né? Não vou entrar nesse assunto agora, mas o quê? Que acha que tem direito a tudo. E quer viver tudo que acha que tem direito agora. Né? E pode ser exatamente até o seu caso. Né? Então, ou seja, você, por sentir um vazio, um sofrimento momentâneo, você já quer que o seu passado volte para cá, porque é o mais fácil a se pensar. Você não quer parar em um instante e projetar o que você pode viver em algum momento. E você, muitas vezes, veja, as pessoas não acreditam mais nisso. Né? A real é que a gente vive hoje, infelizmente, uma crise de esperança. Né? Se você for ver, as pessoas não têm mais planos, não têm mais esperança de nada. Isso, por exemplo, é um grande sintoma que você pode estar vivendo. O apego ao passado é a ausência de planos para o futuro, por exemplo. Então, a partir do momento que você sofre uma perda, não é? E se apega àquilo que você perdeu, não é? Se você simplesmente não consegue aceitar aquela perda e, mais uma vez, se instalar na realidade, olhando para o que há de presença e projetando no futuro uma história muito mais esperançosa, não é? A única coisa que você vai continuar projetando são ausências. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui aquilo, eu não consegui aquilo outro, né? E assim, há N histórias, a gente vê, por exemplo, gente famosa, rica, milionária, caramba, assim, profundamente tristes. Por quê? Em grande medida, pela projeção, porque somos o único, né, ser que projeta a ausência neste mundo. Ou seja, né, aquele cachorrinho dos meus sogros e da minha esposa está aqui agora. Né? Ele está deitado ali na caminha dele e pode ter certeza, ele não está pensando ele não está pensando, puta, eu tô aqui nessa casa, caramba, queria estar na outra. Ele não projeta ausências, ele só projeta, olhando, o que é isso, o que é aquilo? Vai olhando para, né? Então assim, em tese, né, dá ali até um pouco de inveja para alguns, não é? Agora, veja, o ponto fundamental é o seguinte: nós precisamos conseguir os recursos necessários para que a gente consiga fazer esse tipo de reflexão que eu estou fazendo aqui com você. Né? Como hoje mesmo, numa aula particular que eu estava dando, não é? Onde, conversando com esse aluno, ele me trouxe até algumas coisas que eu tinha dito num vídeo que eu gravei e que já foi ao ar aqui, que você pode assistir, que é, acho que Aprenda a Ser Sozinho, ou alguma coisa assim, né? Onde eu falo do aspecto da solidão e justamente da nossa capacidade de viver e de conseguir tornar a solidão a nossa aliada em certos momentos, não é? Este é o momento para isso. Este é o momento onde você para, reflete, entende, opa, primeiro, eu estou apegado, eu não tenho um verdadeiro amor, eu não quero de fato reviver aquilo, eu só estou
com medo, né? Eu estou desesperançoso, desesperançosa. E com isso eu penso, o que é que eu estou ignorando? Sendo isso, o que eu começo, veja lá, a partir do momento que eu paro de ignorar as coisas e começo a observar as coisas como elas são e o que elas estão na minha frente, como diversas pessoas que, veja, uma pessoa que termina, que nem agora, você está sofrendo amorosamente, né? O que vai mudar de você ir num bar hoje, certo? Onde você não consegue olhar para ninguém, porque você ainda pensa na pessoa que você adora, ou gosta e por aí vai, não é? Daqui, sei lá, 4 meses você vai no mesmo bar e você consegue ver tudo diferente. Justamente porque alguma coisa aconteceu nesses 4 meses que te propiciou, te possibilitou, não é? A olhar as presenças das coisas. Né? E das coisas, eu digo aqui pessoas e coisas mesmo, né? Muitas vezes você vê beleza em alguma coisa que você viu lá, não é? Então, o ponto fundamental é esse. Quando você cai na dinâmica do apego, você mata o seu presente, mata o seu futuro e mata a sua esperança. O que eu gostaria que vocês fizessem é tirar esse olhar, amadurecer de fato, pararem de agir como crianças que estão perdidas no mercado dos pais, certo? E com as ferramentas que eu trouxe nessa aula, e claro, com as muito mais poderosas ferramentas que eu trago nesta aula que você pode assistir agora, não é? Que vocês consigam amadurecer, consigam de fato trazer substância para a personalidade de vocês. E com isso, praticar a virtude do desprendimento, a virtude da esperança e a virtude da paciência para com o presente que vocês vivem e, claro, da esperança para com o futuro que os esperam. Então, uma vida recheada, né, negativamente, digamos assim. Ou, vamos lá, né? Vamos usar de uma forma um pouco mais precisa. Não é? Uma vida que só tem, digamos, ausência, não é, de planos, é uma vida que não tem como ser diferente de uma vida apegada ao passado. Porque você não olha para nada no futuro. Então a primeira coisa é começar a criar. Tanto que tem até um treinamento do portal que se chama Clareza e Significado. E que você vai ter uma pincelada desse treinamento, inclusive nessa aula que eu mencionei. Então, olha, de verdade, para os poucos que eu acredito, né, que de fato vão aplicar o que eu estou falando aqui, vocês vão ver e vão ter uma experiência totalmente diferente na vida de vocês, seguindo ou compreendendo e, claro, aplicando, não é? Pouco. Essa é real. Se você aplicar tudo, você vai ter muito mais substância. E se você assistir essa aula, ainda mais. A aula que eu mencionei. Mas, de certa forma, como eu disse aqui, se vocês conseguirem, de fato, levar isso para o coração de vocês, meditarem sobre isso, aproveitar um momento de solidão, assistindo até este outro vídeo que eu mencionei, esta outra aula, que é Aprenda a Ser Sozinho, né? E conseguir, mais uma vez, trazer esse aspecto maduro para o seu olhar para a vida, enfim, esse apego aí, eu tenho quase certeza que vai desaparecer. Beleza? E aí, ficou claro? Me deixe saber nos comentários ao que você é apegado, por exemplo, e ao que você vai desapegar a partir destes ensinamentos, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e te vejo nesta aula aqui. Tchau!